Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Luciana Neri, sou a coordenadora dos cursos aqui da FASU, Faculdade Sudoeste, a faculdade da Unigrade. Quem estava esperando a live aí, desculpa o atraso, a gente estava lá no Instagram da Unigrade, mas é do mesmo grupo, estávamos em casa. A Emerson estava lá com a gente, já voltou. Tiago, acho que estava lá também. Que bacana que vocês vieram. Muito obrigada por ter atendido o chamado. Gente, a Faculdade Sudoeste é uma faculdade que existe aqui em Vitória da Conquista desde 2019, mas a Unigrade, que é a mãe da Faculdade Sudoeste, da FASU, existe desde 2009 em Vitória da Conquista, ofertando cursos de pós-graduação. Em 2018, a gente obtém a autorização do MEC para começar como faculdade e a gente lançou a Faculdade Sudoeste, a FASU, com dois cursos: gestão hospitalar e gestão de recursos humanos. São cursos superiores tecnológicos, ou seja, curso com uma formação mais concentrada, de 2 anos, o curso de gestão de recursos humanos, e o curso de gestão hospitalar é um curso de 3 anos. E o mote desses cursos é a profissionalização, é a preparação desse aluno em nível superior. Isso significa que esse aluno que faz uma graduação conosco, ele vai poder fazer pós, ele vai poder fazer mestrado, doutorado, ele vai poder ensinar em faculdade. Ele é um curso de nível superior. Por que ele é mais curto? Porque ele visa a preparação do aluno para a atuação profissional. E por isso a gente tem esses projetos chamados GH na prática, que é gestão hospitalar na prática, e RH na prática, que é a gente trazer para a faculdade o mercado, né? O que as pessoas estão fazendo. Então, esse processo, essa live, ela é o RH na prática. Então, a gente já fez aqui mais de 15 vídeos, onde 15 trouxe para cá todos, vários RHs de empresas aqui de Vitória da Conquista. Nós trouxemos para cá também consultores e professores, ou seja, na prática, o que está acontecendo nesse mercado de RH. Então, a gente hoje vai ter um bate-papo aqui com o professor Leonardo. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Professor Leonardo, ele estava me ligando aqui agora, ele entrou no horário, só que eu estava no Instagram errado. A gente estava no Instagram da Unigrade e ele chegou, professor Leonardo. Deixa eu convidá-lo aqui. Ô Thierry, eu fui convidar o professor Leonardo, e ao invés de convidar, eu bati a mão para ele. Você pode me ajudar? Sim. Então, pronto, eu vou apresentar o nosso convidado. Ele é o professor Leonardo Sampaio. Olha aí, aqui. Uh, Aqui ele chegou, ele é um professor queridíssimo, é um professor aqui da nossa pós-graduação. Queria agradecer a presença do professor Alexandre, que é um professor querido aqui da FASU, da Faculdade Sudoeste, de Valneide, que é uma aluna maravilhosa, formanda agora, nós já formamos a primeira turma. Então, os cursos superiores tecnológicos, eles são mais breves, mas eles são cursos que preparam o aluno para a atuação profissional. Então, sendo assim, peraí, Thierry, deixa eu ver aqui se eu consigo. Que ele tá. Leonardo, Leonardo tá escapando aqui. Vamos pegar Leonardo aqui. Agora, só um momentinho. Professor Alexandre. Cadê, Léo? Você. Léo, pede para participar, por favor. Pede assim, coloca. Não, eu chamei aqui outra pessoa. Você pode pedir para participar, porque a gente está com uma dificuldadezinha aqui de. Aquele aqui. Aí, pronto! Então, pronto, já já ele vai aparecer aqui. Então, gente, esse projeto, ele visa trazer para a faculdade, e a gente faz ele pessoalmente aqui, e agora a gente está fazendo online por causa desse período, a experiência prática de grandes especialistas ou de gestores de RH. Professor Leonardo Sampaio, deixa eu apresentá-lo aqui. Ele é fisioterapeuta, especialista em ergonomia e saúde do trabalhador. Atualmente, atua como docente do ensino superior e de pós-graduação, exercendo ativamente a elaboração de laudos periciais de ergonomia, PPRA e insalubridade.
Professor Leonardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O professor Leonardo é um dos professores mais queridos aqui da nossa pós-graduação. Ele vem, os alunos ficam encantados, assim, com a forma tranquila e dinâmica, interessante como ele dá aula. E aí aceitou conversar com a gente para fechar esse projeto desse ano, viu, Léo? Acho que você é o 15º convidado desse bate-papo. A gente tem aí várias lives com RHs, com consultores, e com alguns professores também falando dessa prática. E eu escolhi você e esse tema porque acho que é o tema, como eu coloquei ali no texto, né? É um dos temas assim mais importantes desse momento, né? Cuidar dessa saúde do trabalhador. Tá, a gente está aí, deixa eu ver aqui, ajusta aí a sua câmera, que a gente não está vendo o seu rosto direito. Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Quando fica dois, quando a gente está sozinho, o enquadramento é um, né? Quando fica dois, o enquadramento muda completamente. Pronto, Lu, já estou bem aqui, já estou tranquilo. Seja bem-vindo. Maravilha. E antecipadamente já agradeço a sua generosidade de estar aqui dividindo o teu conhecimento conosco. Léo, vamos começar falando sobre saúde, né? As pessoas ligam sempre saúde à ausência de doença e quando a gente pensa em saúde, já não é mais assim, né? Já não é mais só ausência de doença, já é um conjunto de coisas que a gente tem que considerar, inclusive, para começar qualquer bate-papo de saúde. O que é saúde? Exatamente, professora. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito pela FASU e feito também pela Unigrade para falar de um tema tão amplo, um tema tão interessante. Uma coisa que você pontuou que é bem interessante, essa questão de que o conceito de saúde ele vem mudando nos últimos 100 anos e vem se ajustando, vem se aperfeiçoando a cada momento. Nós tivemos um determinado momento em que a saúde era apenas meramente a ausência da doença. E depois começamos a redefinir esses conceitos. O interessante é que o conceito de saúde está sempre atrelado ao conceito de qualidade de vida, ao conceito do próprio trabalho, porque a saúde ela é um requisito para o trabalho e ela também é uma consequência do trabalho. Então, como nós podemos dizer, nos últimos 30 anos, evoluiu bastante essa questão do conceito de saúde de forma holística, de forma ampla, levando em consideração a questão da qualidade de vida, do perfil do estilo de vida de cada indivíduo, porque a minha saúde não é só a minha saúde, é o que eu faço, é a profissão que eu exerço, é o local onde eu trabalho, são as formas de lazer que eu encontrei como válvula de escape para a minha vida, né? O exercício profissional em si, ele é muito amplo, e ele nos traz saúde também, está diretamente correlato ao conceito de saúde. Como eu te falei, o conceito de saúde, ele está plenamente atrelado à questão de trabalho. Porque, veja, o conceito de trabalho, o que é trabalho? No conceito, eu brinco sempre com os meus alunos e digo que existem 3 grandes conceitos de trabalho. O conceito histórico, o conceito religioso e o conceito capitalista. No conceito religioso, maldita é a terra... exato. No conceito religioso, maldita é a terra por tua causa, ou seja, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a Bíblia já começa dizendo pra gente que eu tenho que sofrer para trabalhar, para dignificar o meu trabalho e ter saúde a partir dessa dignidade. Então, já começo embutindo na minha cabeça que eu tenho que trabalhar com algo árduo, algo sofrido, para realmente conseguir dignificar aquilo que eu faço. E a ergonomia apareceu para poder quebrar um pouco dessa questão de que o trabalho ele tem que ser árduo, de que o trabalho ele tem que ser sofrido, e temos que adaptar o trabalho ao ser humano para que isso possa gerar saúde. Inclusive, grande parte dos adoecimentos... É mais ou menos por aí, né, Léo? É a adaptação do corpo aos instrumentos e ao ambiente, e à ambiência do trabalho, ao contexto do trabalho. É assim ainda ou já tem outras, ou é mais aprofundado? Como é? Existem outros aprofundamentos, professora, e a gente começa a pensar a partir do trabalho como um fator determinante da saúde. Do meu trabalho provém os meus rendimentos, do meu trabalho provém a minha satisfação social, a minha satisfação profissional. Então, isso tudo é fator correlacionado à questão da saúde do ser humano. E se nós não avaliarmos todos esses detalhes, todas essas nuances aí, podemos observar que grande parte dos adoecimentos hoje, eles vêm associados a uma ordem psicológica, ou seja, fatores psicossomáticos. E fatores psicossomáticos plenamente correlatos ao trabalho, ou pela condição insalubre, ou pela remuneração,
ou por outras coisas que a sociedade nos impõe. Então, temos aí disciplinas como... Pelo ambiente ruim, né? Pelo clima organizacional deteriorado, pelas lideranças inadequadas, pela cultura escravocrata recente que a gente tem no Brasil e, assim, ainda muitas lideranças autocráticas, opressoras, e aí o trabalho que é fonte de prazer, de realização e de satisfação, ele não raro se torna fonte de adoecimento. Não é isso, Léo? Perfeito. Bom, exatamente. Aí, você estava falando, eu te interrompi. Você estava falando que o trabalho tem uma questão religiosa, que é dar o sangue, dar o suor do seu rosto, uma questão pesada, né? Tem um conceito religioso e tem outros conceitos. Os outros dois você não falou. Bom, vamos lá a eles, então. O conceito histórico, a palavra trabalho, tripaloin, tripaliare, se nós analisarmos o significado real dela, ela vem de um instrumento de tortura, esforço, sofrimento e luta. Então, de repente, o capitalismo... Continua ruim. O capitalismo continuou ruim. Então, o que nós viemos fazer? Trazer o conceito de trabalho diretamente ligado com a relação de saúde e qualidade de vida, que é o que nós hoje fazemos referência da QVT, qualidade de vida no trabalho, que está diretamente conectada à questão da saúde. Então, se a Bíblia me diz que eu tenho que sofrer para poder ganhar o meu pão, aí, de repente, um instrumento de tortura usado em determinados períodos da história também, dele deriva a palavra trabalho, tripaloin, tripaliare. Bom, o capitalismo fez o quê? Se apropriou desses conceitos e disse, tudo bem, quem somos nós para questionar esse tipo de coisa? Vamos fazer com que o indivíduo sofra para poder trabalhar, que ele tenha uma remuneração por isso, mas necessariamente essa remuneração não provém de algo que lhe traz prazer, que lhe traz satisfação pessoal, e essas coisas geram frustrações e que vão, aos poucos, gerando também adoecimentos, as nossas chamadas doenças ocupacionais. Porque até por volta dos anos 90, nós imaginávamos a doença ocupacional apenas de ordem física. Aí vem a escola francesa de ergonomia e quebra tudo isso. Ela traz que nós devemos também analisar as doenças psicossomáticas, porque não é só o corpo que adoece. A mente também adoece junto, e isso nos traz essa correlação saúde, trabalho, qualidade de vida versus adoecimento. Partindo do princípio que uma coisa que você falou, professora, muito importante, um ambiente organizacional. O ambiente organizacional. Por favor, pode ficar à vontade. O processo de saúde, doença e trabalho, nessa tríade aí, onde é que fica a empresa e onde é que fica o empregado? Vamos começar com a empresa. O que a empresa pode e deve e é obrigada pela legislação, fazer para manter esse ambiente, essa saúde do trabalhador? A começar aí pelos EPIs, né? Pela questão da proteção. Mas a saúde não é só uma questão de proteção. O que mais? Bom, muito bem. Sua pergunta é muito interessante, Pro, e nós vamos começar falando um pouquinho da ideia da Constituição Federal. Porque lá existe um artigo que define trabalho no Brasil, e desse artigo foram, vamos dizer assim, se desenvolvendo outros princípios legais, como, por exemplo, as normas regulamentadoras que obedecem a princípios da CLT, obedecem a princípios da normativa constitucional, e de lá nós extraímos alguns princípios, como as normas regulamentadoras. A norma regulamentadora que fala sobre a necessidade de um programa de prevenção de riscos ambientais, o nosso chamado PPRA. Então, por parte da empresa, há uma necessidade de ter um programa de prevenção de riscos ambientais, um PPRA. Toda e qualquer empresa legalmente é obrigada a fazer o levantamento dos fatores de risco, risco físico, risco químico, risco ergonômico, risco biológico, riscos de acidentes. Pontuar esses fatores, informar aos seus colaboradores que esses riscos existem, quais são as medidas protetivas. Eu tive na DASA, e aí tem um mapa de risco ali, já bem visível. Então, quando ele chega, já está lá mapeado com as cores certas do risco e tal. Mas pode continuar. Isso, exatamente. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, é como um documento de um veículo. Anualmente, você tem que pagar para que você possa transitar por qualquer rua do nosso país ou de qualquer outro lugar. Então, é o PPRA. Anualmente, ele deve ser renovado, ele deve ser avaliado, porque se eu faço qualquer alteração no layout da empresa, isso muda completamente o risco que aquele determinado setor oferecia. Então, esse PPRA, ele é feito na fundação
da empresa, deve ser renovado e atualizado anualmente por uma equipe multiprofissional que seja habilitada para esse tipo de levantamento. Associado ao PPRA, nós temos também o PCMSO, que é um programa de saúde médica ocupacional, onde, de acordo com os fatores de risco que foram levantados, as questões de insalubridade, periculosidade, alguns acompanhamentos devem ser feitos e alguns exames periódicos também devem ser realizados. Essa seria vamos dizer assim, um princípio normativo legal para a empresa. Certo. Inicialmente. O PPRA e o PCMSO. E aí também a questão dos registros dos acidentes, via CAT e etc. Essa é a parte legal, vamos dizer assim, a parte que a empresa tem que cumprir para não receber a multa e tal. A ADC 2911 está aqui dizendo parabéns à FASU por tratar desses temas. Se você for olhar as nossas lives, nós temos lives interessantíssimas também, viu, ADC? Vá lá, visite nosso Instagram e curta as nossas lives e venha fazer uma pós-graduação aqui com a gente, ou uma graduação ou uma pós-graduação. Léo, e para além dos acidentes, dessa questão legal do PRA, PCMSO, fornecer os EPIs adequados e tal, o que mais a empresa pode fazer para, especialmente nessa época, né, de muito adoecimento, porque o trabalhador ele não adoece só por questões empresariais, é bom que a gente sempre esteja lembrando disso, né? O adoecimento e inclusive os adoecimentos mentais e psicológicos que acontecem com muita frequência nesse período, eles não são só ligados às questões de trabalho, muitas vezes são questões externas ao trabalho. Mas o que a empresa responsável, a empresa que zela pela saúde do trabalhador e que quer que essa saúde seja mantida, quais são as coisas extras, para além da legislação, que a empresa pode, deve e está fazendo, as empresas mais sérias? Estão fazendo. Bom, outra pergunta muito interessante também, porque a partir dessa regulamentação legal, do PPRA, do PCMSO, da própria normatização dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, que devem ser levantados até pelo PPRA, quais são cada setor, o que tem que utilizar de equipamento de proteção individual. Isso é a questão, como nós dissemos anteriormente, legal para a empresa. Mas as empresas que se preocupam, elas sabem que o maior patrimônio que elas têm não são os seus investimentos físicos, não é o seu maquinário, é exatamente a relação com o ser humano que gera tudo isso dentro da empresa. Porque uma empresa sem máquina, uma empresa só com máquina, sem funcionários especificamente habilitados para lidar com ela, sem uma saúde mental bem adequada, ela não vai ser aquela empresa que vai despontar no mercado com o seu serviço. Então é importante que a empresa ela faça um alinhamento com os colaboradores e faça com que eles entendam que, em primeiro lugar, eles são partícipes do processo, de que a saúde ocupacional, ela não é somente uma responsabilidade da empresa, é uma responsabilidade também do funcionário, e está atrelada a uma outra questão, que é o perfil do estilo de vida que cada um segue. E aí tem uma coisa interessante, porque existem ferramentas para avaliar o perfil do estilo de vida, existem ferramentas para avaliar a qualidade de vida. Então, o que eu faço fora da empresa? Como eu me alimento? Como eu controlo o meu estresse? Qual o tipo de relacionamento social que eu tenho? Porque se eu sou um indivíduo estressado, um indivíduo não preventivo, um indivíduo que não está satisfeito com as relações pessoais, não tem um controle do estresse, ou através de uma atividade física, ou através de uma atividade de lazer, ele necessariamente ele leva essas questões também do trabalho, ele não consegue dissociar isso e acaba levando para a empresa. Logo, o trabalho dele não vai se desenrolar da forma mais adequada, ele começa a apresentar uma série de alterações psicossomáticas e muitas vezes, professora, ele começa a atribuir a culpa disso tudo ao outro lado, a empresa que é a qual ele faz parte. Mas temos que lembrar que a questão de saúde ocupacional, de saúde mental, ela também é uma corresponsabilidade do indivíduo, porque a saúde é minha. Eu presto serviço para a empresa, lá se eu tiver um ambiente organizacional adequado e salutar, é importante. Mas o que eu faço para controlar o meu estresse? O que eu faço das minhas relações sociais? Então, isso é fruto de uma via de mão dupla e uma coisa bastante equilibrada. E a empresa tem um papel dentro do PPRA. Também, né? Sim. Existe uma corresponsabilidade.
Existe o caso, ó, a Emerson está colocando aqui, ó, professor, habilidades humanas vão muito mais além que as técnicas. Empresas funcionam através de pessoas, no entanto, elas devem estar com saúde e motivadas. Então, existem aquelas empresas que falam assim: os trabalhadores estão adoecendo e é problema deles, eles já são, já vieram doentes para cá. E existem aquelas empresas também que fazem que utilizam esses instrumentos diagnósticos aí que você colocou. Elas utilizam esse diagnóstico e é através desse tipo de diagnóstico de saúde, de indicativos de saúde mental e saúde física, etc., elas estimulam, né? Tipo, estimula os obesos a fazerem ginástica. Teve uma pessoa que veio aqui fazer a live comigo, eu não sei, me parece que foi o rapaz da prática, que eles têm um programa lá que é super bacana, Léo. Eles fizeram uma competição para ver quem estava acima do peso, quem perdia mais rápido. Então, eles começaram a estimular, pagavam a parte da academia, fechava com várias academias da cidade para descontos para que eles fizessem, liberava horário para ir para psicólogo, porque o plano de saúde já atendia, controlava o diabetes. Então, esses adoecimentos fora do ambiente de trabalho, por mais que a empresa não seja responsável, ela pode investigar e ela pode incentivar se ela tiver interesse também na saúde e se ela tiver interesse nos seus colaboradores, não é? Como os programas de ginástica laboral e etc. Isso é comum? Verdade, verdade. Isso é comum? Está, não era, mas está se tornando cada vez mais comum nas empresas que entendem que o maior patrimônio que elas têm é o investimento intelectual que trabalha junto com elas. E eu vi há uns 2 anos de um determinado gestor de uma multinacional que inclusive atua na nossa cidade. Eu perguntei a ele qual era o índice de desligamentos da empresa em função de questões ocupacionais, de doenças físicas ou até de ordens psicossomáticas. Ele disse, olha, o último funcionário que nós afastamos aqui tem, exceto aquele que pede realmente para se desligar da empresa, mas nós só desligamos aqui o último há uns 7, 8 anos atrás. Eu perguntei como é que vocês fazem isso. Ele disse, olha, o meu funcionário é muito precioso, capacitá-lo, deixá-lo entendendo todo o processo da empresa, porque ele também é um copartícipe do processo de gestão, o trabalho dele gera um dividendo para a empresa, então assim, tirar esse funcionário, trazer um outro para dentro da empresa, que também adoecerá da mesma maneira se os fatores não forem controlados, ele é a minha lanterna de sinalização. Ele está na ponta da lança, então se ele me diz o que está acontecendo de errado, nós podemos intervir. Temos programas de saúde ocupacional, temos questões que são relatas diretamente a esse controle da qualidade de vida dos indivíduos na empresa e também levando isso para fora. Porque se eu sou feliz com a minha família, se eu sou feliz com a atividade física que eu pratico, com a profissão que eu escolhi, com a empresa que eu trabalho, eu tenho aquele sentimento de pertencimento. Isso gera um trabalho mais fluido, um trabalho mais leve, um trabalho em que eu sou feliz em dizer que faço parte daquela empresa porque ela se preocupa com a minha saúde, que ela se preocupa com a saúde da minha família, dos meus filhos. Então, isso faz com que eu abrace muito mais aquela causa e entenda que aquela empresa, ela é uma empresa responsável socialmente, ela é uma empresa que adequa questões à saúde do trabalhador. Hoje, cada dia mais se tornaram comuns essas posturas das empresas, porque como o gestor que eu ouvi dizer, custa muito caro reinvestir em um outro funcionário para que ele comece do zero e chegue à condição em que esse meu funcionário está, porém ele está doente por algum motivo. De repente, porque ele assumiu uma carga horária muito grande, porque ele trabalhou em turno noturno. Então, vamos fazer um acompanhamento, vamos entender o porquê desse adoecimento, porque pode não ser apenas desse indivíduo, mas ele está sinalizando que os outros podem vir com efeito cascata e gerando outros adoecimentos. Então, eles se preocupam muito com essas sinalizações que são dadas pela saúde dos funcionários. Aí vem a equipe com a psicologia, vem o pessoal da educação física fazendo intervenções em loco, tem também a fisioterapia, fazendo intervenções diretas da chamada cinesioterapia laboral e a readequação do ambiente de trabalho. Então, essas questões tornam o ambiente cada vez menos insalubre. Nós sabemos que tem coisas que não tem como mexer. Cada vez mais, ou outras empresas, né, não tão, acho que quando a gente fala de grandes empresas, é fácil a gente oferecer exemplos.
Por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Vale teve esse escândalo aí recente e tal, mas antes, eu lendo um case dela, né? Ela pegava os engenheiros recém-formados ali, de capitais, né? Tipo de Belém e tal, ali do norte do país, e levava lá para a Vila dos Carajás, lá naquela região norte. Então, o que que aconteceu? Aquele sujeito que saía dali e que tinha uma vida, né? Que ele saía, ele tinha uma vida social, ele tinha amigos e tudo mais, e ele voltava uma vez por mês e ficava uma semana em casa e passava o mês inteiro lá. Só que lá ele não tinha como estudar, ele não tinha como sair, ele não tinha amigos, ele tinha uma vila. Então, os casados menos, mas os solteiros começou a começar a desenvolver vários casos de alcoolismo, muito alcoolismo. E o que que acontecia antigamente quando a empresa identificava um caso de alcoolismo? Simplesmente demitia. Não é isso? Então, é alcoólatra, não serve, demitia. E aí ela contratou uma equipe ali com assistente social, com educador físico, com psicólogos para entender. Ela teve que se reestruturar, então eles passaram, ao invés de ir uma vez no mês e passar uma semana, aí duas vezes no mês, né? Dividir a passagem de avião e tal, e atender essas pessoas. E aí ela teve um índice de recuperação desse alcoolismo inicial aí de alguns jovens que estavam entrando nessa coisa muito alto. Ou seja, as empresas que ouvem, as empresas que buscam uma escuta, uma compreensão, uma forma de intervir, não só naquele ambiente, mas também tratar o ser humano como ser holístico, como ser que ele não sai mais do trabalho, que era uma visão antiga. Eu sou administradora, Léo. E aí, antigamente, como é que os funcionários eram tratados? Olha, você lá fora você é um e aqui dentro você é outro. Quando você chegar aqui, você pega seus problemas e deixa na sua casa. Isso não acontece mais. Essa mentalidade já é completamente ultrapassada, né? Bom, a gente já falou da empresa. E o empregado em si? O que que ele pode fazer para manter a sua saúde, manter a saúde do ambiente de trabalho e e contribuir com a saúde de seus colegas de trabalho? Bom, aí mais uma pergunta interessante. Pro, quando nós falamos em corresponsabilidade do trabalhador para manter a sua saúde, me faz lembrar dessa última citação sua, que não tem como você desligar o ser profissional do ser social que está lá fora, que vem para dentro da empresa e está ali trabalhando. Me lembro muito da citação do Edgar Morin, quando ele fala sobre a complexidade, que as pessoas acham que o complexo é o oposto daquilo que é simples, e não é. Ele diz que pela complexidade nós temos fatos e determinadas características que são interrelacionadas. Eu sou o ser trabalhador, o ser ocupacional, mas eu também sou o ser social. Eu sou pai, eu sou cidadão. Então, essas coisas não tem como se separar. Não tem como dicotomizar e você ir limpo para a empresa, para o exercício da sua profissão. O que mais hoje nós nos preocupamos e observamos é um processo de conscientização, é um processo do sentimento de pertencimento do trabalhador. A saúde é minha. Eu preciso dela para trabalhar, trabalho para manter a minha saúde, porque toda a minha saúde é mantida pelo fruto do meu trabalho também. Então, o processo na ponta mais difícil é exatamente essa conscientização por parte do funcionário. Porque lá dentro da empresa ele segue as normas porque ele sabe que existe um PPRA, que existe um PCMSO, que existe a obrigatoriedade do EPI, e que ele tem, inclusive, tem até a fiscalização para que isso tudo aconteça. E fora da empresa, ele de repente ele esquece desses princípios e acaba desobedecendo algumas normativas que fazem com que ele, por exemplo, seja um indivíduo hipertenso, um indivíduo diabético, um indivíduo cardiopata. Sabemos que todos esses fatores existem correlações genéticas, mas existe também a questão do meu perfil de estilo de vida. Eu cometo excessos de comidas, bebidas, eu não faço atividade física, então esse processo de conscientização humana de que a saúde é minha, eu presto um serviço para aquela empresa, mas eu devo pensar em me alimentar melhor. E me alimentar melhor não significa necessariamente, absurdamente, comer tudo aquilo de que a saúde requer do mais caro. Necessariamente uma readequação, uma observação alimentar,
evitar ingestões excessivas de gorduras, de açúcares, excesso de álcool. Então, são coisas, a prática de atividade física, no mínimo 3 vezes por semana. Então, esse processo de conscientização, porque o nosso organismo, quando reduz alguns açúcares, reduz gorduras, passa a praticar atividade física, liberamos endorfinas, que nos deixam felizes com o eu cidadão, o eu ocupacional e, consequentemente, o produto que eu oferto ao lugar onde eu trabalho. A sensação de leveza. Então, essa é a parte mais complicada, que é a autoanálise, o diagnóstico situacional. Quem sou eu, Leonardo, trabalhador, fisioterapeuta, biólogo, que desenvolvo a minha ocupação? Faço o que gosto, logo não trabalho? Ou preciso trabalhar forçosamente? Então, entender a questão da correlação social, porque hoje nós não vendemos mais mão de obra, nós vendemos conhecimento. Em qualquer setor, nós vendemos e compramos conhecimento. Então, é pensar em aperfeiçoamento profissional. Aí eu vi a sua brincadeira no início, mas é verdadeira. Fazer uma pós-graduação, um curso de graduação, buscar, né? A gente nunca está saciado dessas necessidades do conhecimento. É sempre bom conhecer mais. A importância de aperfeiçoamento profissional, a entendimento, estudar, mas estudar no sentido de compreender o que é saúde física, o que é saúde emocional, de que forma eu, ser humano, posso controlar. Aí eu dou uma dica, 5 coisas devem ser feitas pelo funcionário. Acompanhar a sua nutrição, acompanhar a prática de atividades físicas. Não precisa ser uma atividade física exaustiva, você não precisa ser um atleta, um maratonista, mas você precisa ter uma sequência de atividades que possam queimar calorias, que possam liberar endorfinas para o seu corpo. Então, vamos às 5 dicas. A primeira, controle da alimentação, a questão do controle da atividade física, análise do comportamento preventivo. Se eu sou uma pessoa que sai do trabalho, se eu saio de moto, eu uso capacete, eu paro na faixa de pedestre, eu respeito o uso de segurança, eu respeito o limite de velocidade. Então, são coisas que demonstram um comportamento preventivo, que vão, inclusive, mostrar quais são as minhas correlações sociais e, consequentemente, a minha forma de controlar o estresse. Então, vamos repetir: controle da alimentação, a prática da atividade física, a questão do comportamento preventivo, socialmente falando, fazer uma autoanálise, a questão do controle do estresse e a questão das relações sociais. Eu sou um ser que, nós sabemos que nesse momento agora que estamos vivendo dessa loucura da pandemia é complexo, mas eu sou um ser que vivo socialmente, eu vou à casa de um amigo para um almoço, eu saio com a família para uma pizzaria, ou de repente saio para caminhar, fazer uma atividade física ao ar livre. Então, essa relação social ela deve ser muito bem distribuída. Porque quando temos problemas de ordem psicossomática, a primeira coisa que eu faço é me fechar para o trabalho, me fechar para a relação com o outro, e isso agrava a questão do adoecimento físico e também o adoecimento de ordem emocional, de ordem psicossomática. Então, por parte do trabalhador, essas são 5 dicas. Ótimo. Você falou aí dessa época, né? E a gente sabe que a área de saúde do trabalhador ela tem que estar sempre investigando, porque os instrumentos de trabalho vão mudando. E à medida que os instrumentos de trabalho vão mudando também as formas de adoecer. Não é isso? De saúde e doença, na sociedade e nos ambientes de trabalho. Agora, por exemplo, nós temos a questão do home office, que quando começa é uma coisa assim maravilhosa, porque a empresa vai economizar em energia, a empresa vai economizar em não sei o quê, e vai ser e a pessoa vai ficar em casa e vai ter assim uma série de benefícios, porque vai fazer seu próprio horário, vai poder cuidar mais dos filhos, ficar mais em casa. Então, assim, um monte de revista e de publicações trazendo assim, dessas do senso comum, né? Trazendo assim as maravilhas do home office. Agora já começam a aparecer os estudos dos problemas do home office, né? Por exemplo, a mãe e a criança estressadíssima, todo mundo dentro de casa, fazendo tudo no computador, a casa passa a ser o lugar que você faz ginástica, a casa passa a ser o lugar que você está 24 horas no computador, o computador passa a ser o ambiente onde a criança joga, onde a criança se vicia em jogo, onde a criança estuda, onde a criança assiste filme, onde tudo tal, e isso tem gerado um caos
casos aumentados da violência doméstica e uma série de adoecimentos emocionais e adoecimentos outros tantos desse período de pandemia. Como é que essa área, Léo, você como estudioso da área de saúde do trabalhador, tem visto esse momento e como é que empresas e empregados agora podem se acalmar um pouco e rearrumar nesse processo todo aí? Porque não está sendo fácil, não, né? Eu mesmo não está sendo fácil. home office, não. Eu não gosto muito, não. Eu já comecei a vir para a empresa, fico aqui na minha sala sozinha e tal, porque eu em casa eu estava muito estressada. Então, é um momento onde muitas coisas são exacerbadas, são mostradas bem à tona, inclusive as questões aí dos problemas domésticos que a gente tinha e do problema com as novas tecnologias. Outra coisa que está estressando demais, o WhatsApp. Eu recebo 300 mensagens por dia. Então, essas coisas já estão sendo investigadas, já estão sendo trabalhadas pela área. Já sim. Eu achei extremamente válida essa colocação que foi feita por ti aí, pelo seguinte: no início do isolamento social, nós, professores, docentes do ensino superior e de outras áreas, do ensino fundamental, do ensino médio, qualquer que seja, nós saímos de uma realidade presencial para uma realidade remota. E culturalmente nós não estávamos preparados e ainda não estamos preparados plenamente para lidar com isso. Se nós falamos, por exemplo, em determinadas civilizações da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, várias empresas já tinham essa cultura de que o funcionário trabalhasse em sistema de home office. Eles já vinham com isso há 10 anos ou mais. Europa também, a Ásia também. E, de repente, nós, na nossa cultura sul-americana, fomos, assim, banhados por essa situação, eu vou dizer assim, imersos em um determinado momento de passar do presencial para o remoto. Eu vou te falar só um fato que aconteceu em uma das instituições de ensino superior com a qual eu trabalho. Eu tenho 113 colegas, dos 113, 78 estavam com desordens psicossomáticas, ou seja, vamos dizer que algo próximo aí da casa dos 3/4, quase 75% dos indivíduos estavam com uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física. Aqueles que não se queixavam de sobrecarga de ordem emocional estavam queixando de dores na coluna, nos punhos, porque ficavam horas e horas montando o trabalho que eles já tinham pronto há 3, 4, 5 anos e tiveram que reconstruir tudo, reprogramar as suas aulas, as suas planilhas, a sua forma de lidar com a instituição, a sua forma de lidar com o docente, a forma de lidar com a sociedade, que também não estava preparada para essa questão da aula remota. E não então, os índices... lidar com os equipamentos, né, Léo? Eu vi isso aqui nos meus professores. Exato. Muita angústia, não sabia lidar com o equipamento. Então, além de você ter que adaptar todo o conteúdo, que você já tinha um jeito de dar aula e tal, tem que mudar isso completamente, você não sabe lidar com o equipamento. Então, você tem que aprender a mexer com o Meet, a mexer com o Zoom, a mexer com o Instagram, a mexer com não sei o quê. É tanta coisa para aprender a mexer. Que... Exatamente. E olha, particularmente, eu enfrentei isso de uma forma muito mais intensa, porque eu trabalho com 6 plataformas diferentes. E cada plataforma tem um detalhe, ela tem uma característica, e assim como eu fiz dessa forma, vários outros colegas docentes também tiveram essa experiência. Então, é o que você falou, não dá para separar o ambiente físico, o ambiente de trabalho dentro de casa. Vou até compartilhar um fato bem pessoal. Na primeira semana, eu fiquei assim muito, isso no ano passado, fiquei muito assim, agitado, porque eu queria dar conta, eu queria que meu trabalho fosse a contento, como era na forma física, e aí, de repente, eu comecei a entender que eu precisava fazer alguns investimentos. É aí que você volta àquela pergunta do que o funcionário tem que fazer. Eu, professor Leonardo, como colaborador de determinadas empresas da área de educação, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um investimento. Eu tive que montar um determinado local na minha residência, isolar aqui para que o meu cachorro não passe correndo no quintal, para que meu filho não chegue aqui me chamando, ou de repente o barulho lá de fora, porque eu tenho que continuar exercendo o meu trabalho de home office como educador, e eu montei um determinado local na minha residência onde eu tive que fazer um investimento de ordem emocional, de ordem tempo, de ordem intelectual, porque eu tive que estudar essas ferramentas, saber como elas funcionavam, de que forma eu podia tornar o meu trabalho produtivo, agradável, prazeroso para quem estava ali fazendo essa correlação comigo. Então, essa foi a minha parte do investimento que eu fiz de ordem financeira, emocional e intelectual. Agora, alguns colegas, inclusive, disseram assim para mim, você tá ficando doido, você vai passar e todo esse investimento vai ser perdido. Eu disse, olha,
Nós simplesmente antecipamos algo que estava programado para uma década e meia, e fizemos isso em 12 meses. Então, era uma tendência do mundo capitalista daqui a 10 anos fazer isso, só que a pandemia só antecipou. Então, isso fez com que, de repente, eu estivesse dando um horário de 50 minutos, remoto aqui em sala de aula, mas eu tinha outras 3 horas para poder organizar, preparar, postar material, ter todas essas relações. Então, o meu trabalho em home office, ele não duplicou, ele triplicou. Como eu sou da área, especialista, como você mesma disse, estudo essa questão de saúde ocupacional e adequações, primeira coisa, eu busquei avaliar a minha alimentação. A minha alimentação é correlacionar com o meu sono. Quais os horários de sono que eu tenho? Vou ter que usá-los de forma sábia. O que eu estou comendo? Eu estou praticando qualquer que seja de exercício e atividade física, não posso zerar a minha atividade física. Como está o meu controle de estresse? O que eu estou fazendo para controlar o meu estresse? E aí comecei a usar de algumas vamos dizer assim, ferramentas que eu aplico quando faço avaliação em uma determinada empresa, ou de repente quando ministro uma aula dessa área, eu comecei a usar isso comigo. Ferramenta pessoal, e comecei a falar assim, ó, eu sou agora o modelo de execução daquilo que eu falo. Eu agora tenho que praticar. Porque eu preciso equilibrar o meu lado emocional para que o meu lado profissional consiga fluir. E assim foi. A partir da segunda semana, eu posso dizer que eu me tornei um outro ser humano, um ser humano de trabalho home office, um trabalho pandemia, e comecei a adequar. Fácil? Não é. Rápido? Também não é. Mas nós temos que entender que se o mundo mudou, eu também preciso mudar. Ou eu me adequo a isso, ou de repente vou adoecer. E o meu adoecimento, ele vai impactar na empresa, ele vai impactar na minha família, na saúde da minha família, na saúde da sociedade. Então é a volta lá da citação da Edgar Morin. É um complexo. São coisas entrelaçadas e que não dá para desembaraçar tudo isso, porque é a vida, é o trabalho, é o meio capitalista. Então, a gente tem que ter essa preocupação de qual investimento eu, como colaborador, estou fazendo de ordem intelectual. Comecei a fazer cursos online, aí você pergunta, de quê, professor? Para entender como lidar com ferramentas tecnológicas para que eu conseguisse trabalhar em home office e reduzir retrabalho, porque de repente eu postava um material numa plataforma, o material não ficou bom, tem que retirar, fazer o upload dele novamente. Ah, o material faltou lá, o login da empresa, faltou isso, aí então evitar o retrabalho. Então eu comecei a estudar, eu comecei a aperfeiçoar o que eu podia fazer para melhorar a minha qualidade de vida. E E é essa experiência pessoal. Empresas, porque assim, você teve, você, nós temos condições assim de investimento, né? Mas o que a gente percebeu também foi muita empresa deixando o empregado por si. Então, muita empresa deixando o empregado, ele teve que investir, que ganha um pouco mais que um salário, 2 salários mínimos, ele não tem condições de pagar R$ 200 de internet. Então, algumas empresas deixando a internet por conta do funcionário, o computador, o equipamento por conta do funcionário, além dessa sobrecarga aí de aprender as coisas e tal. Muita reunião, muita cobrança fora do horário, muito WhatsApp fora do momento e por aí vai. Inclusive, eu estava dando risada aqui hoje, que eu cheguei e tinha um professor passando mensagem para mim 4 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, que professor é esse? Ave Maria! E aqui a gente tomou esse cuidado, né? O diretor da empresa, ele sempre fala para a gente, ó, não passe mensagem para os professores, final de semana, fora do horário, não é possível e tal. Além de respeitar esses horários, né, de trabalho, o que mais a empresa pode fazer para facilitar a vida do trabalhador? Bom, vamos citar 2 exemplos diferentes, se mantendo a ética, mas vamos comparar 2 situações. Uma em que a empresa chega e diz assim, olha, sua aula está caindo toda hora, seu laudo não está chegando, seu relatório não foi enviado por falta de internet, você tem que melhorar a sua internet, você tem que melhorar a sua transmissão. E a outra que liga do RH e diz assim, professor, ou funcionário do setor tal, olha, nós temos aqui um chip para você poder fazer, algumas empresas, professora, distribuíram para os funcionários chips com modems para o computador, para o próprio celular, para que nós, em sistema de home office, caso entendêssemos da necessidade, se eu não estou com internet, a minha internet não está com uma boa transmissão, uma boa velocidade, eu iria até a empresa, seguindo todos os protocolos de segurança para a pandemia, pegava esse chip,
era um chip institucional e eu utilizaria aquele chip no modem, no meu computador ou no meu celular para rotear a minha internet para que eu pudesse trabalhar em casa. E começaram a colocar também questões de professor que estava de madrugada postando material, fazendo outras coisas fora do horário, chamava o professor, tenha cuidado com relação a essa questão do seu sono, da sua... Então, algumas empresas se atentaram a isso. Eu acredito que de forma até rápida, por quê? Nós não vivemos esse modelo, nós fomos mergulhados literalmente nesse modelo de uma forma muito rápida. Então a empresa sábia que entende que o seu trabalho deve continuar socialmente, que o seu funcionário, ele não é o funcionário não é o funcionário pandemia, mas é aquele funcionário que vai persistir no pós-pandemia e que a empresa sai disso muito mais fortalecida, esse laço de cuidar. Essa determinada empresa nos ligava, como é que vocês estão? Havia um grupo no WhatsApp que mandava mensagens assim, do RH disparando mensagem aos professores, perguntando se eles precisavam de algum acompanhamento psicológico, ou de repente fornecendo serviço de internet para que ele pudesse exercer a sua atividade em home office. As reuniões foram tratadas de forma mais curta, em horários menores. Após a reunião, sempre tinham palestras de orientação com relação à saúde física, saúde mental, a questão alimentar, e alguns que pudessem até ter um acesso posterior a um profissional da área, o psicólogo, por exemplo. Então, nós passamos por isso, e passamos por um momento até da empresa chamar, naquele período anual de avaliação do exame periódico, e nos consultarmos com um profissional da área, um médico, para saber como é que estava a nossa hipertensão arterial, se você tinha, se você não tinha, como é que está a pressão, como é que está a sua glicemia, como é que está você emocionalmente. E aí fizeram levantamentos, e alguns colegas necessitaram de ser afastados por uma semana, por alguns dias, reduzir a carga horária, até a questão das horas de aula remota foram reduzidas. Isso para a empresa que ela entende que o funcionário é o mais importante que ela tem. Não é a máquina, não é o investimento físico que ela tem, não é a sua estrutura física. Mas se passado uma pandemia dessa, nós não entendermos que o maior investimento é no ser humano, complica a relação de trabalho no futuro, entendeu, professor? Então, existiam dois exemplos e eu vivenciei esses dois exemplos, e é interessante como, quando nós somos estudiosos da área, você percebe a empresa que tem uma gestão adequada e que vê de forma holística como trabalhar com esse momento de pânico, esse momento de extremo exercício profissional, e fazer com que ela saia mais fortalecida no pós-pandemia. Essas são as empresas que vão crescer no pós-pandemia, que vão continuar existindo, que vão continuar mantendo essa relação salutar com a sociedade e com o funcionário. Porque o que a gente observa é que a família do funcionário vê isso, o amigo do funcionário vê isso, a sociedade vê quais são as empresas que são responsáveis, que não excedem nas suas solicitações, que não cometem assédio moral, porque essa coisa de mandar e-mail de madrugada, exigências e tudo mais, aconteceu por parte de várias empresas. E alguns funcionários, inclusive, entraram em litígio por causa disso, com a questão de assédio moral, e usaram da própria CID, que é o Código Internacional de Doenças. Existe uma categoria provável lá das doenças psicossomáticas, como a iminência de perda de emprego, ameaças de ordem econômica. Então, tudo isso se configura em uma categoria de doença ocupacional de característica psicossomática. Verdade. Basicamente, Que a gente lute e que a sociedade comece a ficar muito atenta, e os empregados e empregadores, e que a gente se junte aí numa corrente para poder aumentar o número de empresas, né, que socialmente responsáveis. socialmente responsáveis, né, e que o trabalho ele seja isso que a gente está pregando aqui, uma fonte de realização, uma fonte de prazer, uma fonte de alegria. O ser humano ele se identifica muito com o trabalho, no trabalho a gente passa a maior parte do nosso tempo, que esse trabalho jamais seja fonte de adoecimento, e que a gente fique bastante atento para isso. Professor, eu pedi 40 minutos seu, já usei 50. Mas gostaria de... É sempre uma satisfação, professora. A gente pode marcar para o próximo ano o RH na prática. Eu quero falar só sobre assédio moral. O assédio moral, a gente dá uma live inteira, dá 3 lives, não é isso, Léo?
Então, Verdade. a gente falar sobre esse tema que é muito importante e que agora, com as questões da comunicação digital, acho que cresce muito e vai requerer aí novas legislações e novos regulamentos para isso, para esse assunto. Não é isso? Mas a gente, Verdade. eu vou lhe liberar aqui. Como dizem as pessoas do, Hã? como dizem as pessoas do direito, né? O direito do trabalho é praticamente um ser vivo que está em constante processo de evolução. Exatamente. Precisamos realmente mudar. Agradecer o seu convite, agradecer o carinho que a FASU sempre tem, que a Unigrade sempre tem comigo, né, como professor, como colaborador, como, vamos dizer assim, construtor de um conhecimento. Agradecer demais o convite. Me colocar à disposição caso vocês necessitem em qualquer momento. Certo, já está marcada a live do ano que vem ou a live aqui presencialmente, mas eu acho que quando a gente faz live, a gente atinge mais pessoas, né? E ainda fica gravado. Então, sobre assédio moral, estamos já marcados, já está o convite pronto, tá bom? Próximo ano você vai falar sobre esse tema, tá? Abraço. Gratidão. Eu gostaria, Léo, de anunciar aqui um outro projeto que a gente está começando. A gente está encerrando aqui agora o RH na Prática, encerrando com chave de ouro aqui, com esses esclarecimentos valiosos que você fez. E a gente vai começar um novo projeto agora no Instagram da Unigrade, da pós-graduação, porque a gente volta para o RH na Prática só o ano que vem. É um projeto chamado Lições da Pandemia para a Gestão, onde a gente vai chamar empresários, grandes empresários daqui de Vitória da Conquista, para falar sobre as lições deles e tal, e alguns professores nossos da pós-graduação também. Quero convidar a todos para assistirem, vai ser sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, só que no Instagram da Unigrade Pós, ok? Léo, muito obrigada. Maravilha. E até o ano que vem aqui com o pessoal da FASU, RH na Prática, falando sobre assédio moral. Está marcado, tá? Se Deus assim nos permitir. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigado a todos que assistiram.